Você já quis olhar debaixo da saia do ChatGPT e entender como ele realmente funciona? Eu também. Só que hoje eu já sei como funciona e eu vou mostrar pra você o que tem realmente debaixo da saia do ChatGPT ou de qualquer outra inteligência artificial e aonde que para a toca do coelho. De uma vez por todas você vai saber quais são os 8 modelos principais de inteligência artificial e como eles rodam por detrás de tudo aquilo que tá acontecendo. Eu não tô falando do ChatGPT 5.4, 5.5 ou qualquer outro modelo. Eu tô falando o jeito que eles entendem a sua mensagem e como eles passam isso pra frente e te respondem. Assim você consegue ter um resultado muito melhor. Chega daqueles agentes genéricos, daquelas respostas genéricas que todo mundo vê por aí e no final das contas não sabe que tem resultado. Você vai sair desse vídeo aqui sabendo exatamente o que tem por debaixo da saia do ChatGPT e no final do vídeo eu vou te dar um presente completo. Mas para isso você precisa agora comentar aqui embaixo quais modelos de inteligência artificial você conhece e se você acertar com a palavra mágica que eu vou colocar no final desse vídeo, dentro da nossa comunidade eu vou deixar um recurso exclusivo para você, que é um pacote completo com todos esses modelos especializados para que você consiga interpretar e ter um resultado excepcional em qualquer coisa que você for fazer dentro dos seus projetos, dentro da sua empresa ou da sua rotina no dia a dia com inteligência artificial. Então, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal e bora pro vídeo. E claro, antes da gente começar o vídeo, já viu o que tem debaixo da saia do ChatGPT, eu preciso te fazer um convite específico. Você precisa estar dentro da nossa comunidade. A nossa comunidade, ela é 100% gratuita e ela foi feita pensando em você. Sim, você que tá sendo entusiasta de inteligência artificial, que tá assistindo esse vídeo e tá achando interessante tudo isso que tá acontecendo. Nós temos dois tipos de pessoa hoje em dia na humanidade. O tipo número 1, que acredita que isso tudo é uma bolha que não vai dar certo e não tá entusiasmado, não tá entretido com isso, não sabe o que tá acontecendo e pode ficar pra trás. E o segundo tipo de pessoa, que é aquela pessoa que toma a dianteira, entende o que tá acontecendo, usa isso ao seu favor e consegue ter um resultado muito melhor do que a maioria das pessoas. O seu avô, se você contasse pra ele sobre a internet, sobre a conexão ou o estilo de aplicativo, ele ia acreditar que nada disso seria possível, que era tudo coisa da sua cabeça. E hoje não é. Então as pessoas não entendem o poder da inteligência artificial ainda. E você, por estar nesse vídeo, se inscrevendo, comentando, participando, principalmente da nossa comunidade, que o link está aqui abaixo, faz com que você tome a dianteira de todas as pessoas praticamente. E eu vou te dar um dado em específico. Nem 1% da população praticamente do mundo utiliza realmente inteligência artificial com todo o seu potencial. Então você, já entendendo isso, já colocando isso ao seu favor, é como se você estivesse na frente de 99% das pessoas. Você não queria ter aberto uma empresa como a Google, como a Microsoft, lá em 2000, em 1990, agora a inteligência artificial é exatamente nesse momento. E nossa comunidade ela foi feita exatamente para isso, para que você consiga compartilhar o seu conhecimento, passar os seus projetos, ver vagas, ver oportunidades, conversar com a nossa comunidade, participar do nosso grupo exclusivo dentro do WhatsApp e ficar por dentro de tudo, não somente dos gurus da internet. Porque você pode entrar no YouTube e ver vários vídeos até mesmo como esse, mas não necessariamente isso pode te levar a algum lugar. Lá dentro da comunidade você pode criar uma carreira exatamente de evolução, com todos os cursos, os recursos e a biblioteca gratuita que nós disponibilizamos para você. Então, se você realmente quer sair do zero ou evoluir mais do que você está agora, se sente que está estagnado, participa da nossa comunidade gratuita. Você vai ver tudo aquilo que nós estamos fazendo lá na prática e também pode colocar isso para o seu dia a dia. Fechou? Então, bora lá pro vídeo. Perfeito. Aqui está os 8 modelos de todas as inteligências artificiais. LLM, LCM, LAM, MOE, VLM, SLM e SAM. Meu Deus do céu. Iago, o que é isso? Eu nem sabia que isso existia, pra você ver. E hoje você usa isso no seu dia a dia. Todas as informações são internas, mas quando eu começar a falar com você sobre cada uma delas, você vai ver que realmente isso acaba acontecendo. E quando você sabe qual estilo está por detrás daquele modelo que tá falando com você, você consegue extrair um resultado incrível. Fechou? Então vamos para todos os modelos individuais e vamos falar um pouco mais sobre ele. E no final, eu vou te passar um presente dentro da nossa comunidade se você acertar a palavra-chave que eu vou colocar nesse vídeo. Fechou? Bora lá! Perfeito. O primeiro modelo de inteligência artificial que todo mundo conhece é o LLM, que é o Large Language Model. Nada mais é do que um monte de números, um monte de possibilidades ou neurônios que recebem uma informação, tokenizam aquilo, colocam aquela informação como zeros e uns, utilizando palavras-chave em específico, utilizam um entrelaçamento de informações, transformam isso em um possível resultado e te dão esse resultado na saída. Em outras palavras, isso é o que a maioria das pessoas utiliza e nem sabe que acontece dessa forma, porque a parte da tokenização é a das mais importantes. O seu input, que é o seu prompt, que é a coisa que você coloca lá para ela ver, ela precisa ser exatamente detalhada com a forma com que a máquina lê. Pensa comigo, se você colocar um monte de informações que você acredita que ela tá entendendo como uma linguagem humana, ela vai fazer como o Google, como outras empresas fazem com SEO. Ela vai pegar palavras-chave em específico,
embaraçar isso, tentar entender o que você tá falando e sortear uma das respostas pra você. Por isso que às vezes embaixo nas inteligências artificiais você vê o joinha ou o negativo, porque você ajuda nesse sorteio de possibilidade de resposta que é aquilo que você quer ouvir. E quanto mais você fala que ela tá certa, quanto mais positivo você dá, maior aquela linha de probabilidade de resultado que ela vai te dar. Então, essa é a primeira camada de todas as inteligências artificiais, que é um chat simples. A segunda mais comum é a LCM, que é o modelo de conceitos em larga escala. O que isso acontece? Você manda uma mensagem, ela fragmenta todas aquelas mensagens em específico, faz o embaraçamento na estrutura de sonar, faz uma difusão daquilo, então ela puxa alguns padrões mais avançados para tentar entender da melhor forma o que você quer fazer, faz um outro processo oculto mais simples, faz uma quantização disso, então ela dá um score sobre a própria resposta que ela vai te dar e te dá a saída. Em outras palavras, o estilo de pensamento dela. Aqui você pode colocar ela para pensamento lá no ChatGPT e pensamento simples. Quando você colocar em pensamento simples, ela vai fazer toda essa estrutura. Ela busca alguns padrões mais avançados, faz uma outra estrutura mais simples por detrás, faz um score da resposta, ela pensa, poxa, acho que é isso que ele quer dizer, e te dá a resposta de saída. Então aquele pensamento que ela tá tendo, todo esse embaralhamento de mensagens, tanto padrões avançados quanto padrões simples, e aí te dá uma saída mais em específico. Por isso que sempre que você coloca para ela pensar um pouco mais, ela vai extrapolar a questão dos tokens, então ela sempre vai gastar mais tokens porque ela tá fazendo mais processos por detrás do que simplesmente dando uma resposta instantânea, tentando chutar com o que você tá falando baseado em digitação comum. O segundo modelo é o LAM, modelo de ação em larga escala. Aqui já é o pensamento alto, é quando você faz ela fazer um pensamento mais estendido, ou um modo planejamento. Então ela vai processar todas as suas camadas, vai tentar entender o contexto do que você está fazendo, vai reconhecer a sua intenção e aí ela vai quebrar toda aquela descrição do que você fez em algumas camadas. Então ela simplesmente vai planejar uma ação, vai fazer uma neurosimbiótica com essa integração, então ela vai pegar alguns neurônios específicos e isolar para aquela tipo de ação, gravar isso na memória dela, vai fazer uma execução e vai te dar um feedback esperando a integração. Então, normalmente, quando você usa esse tipo de modelo, você percebe que ela faz mais algumas perguntas para tentar entender e aí sim fazer uma linha de raciocínio para que você consiga continuar essa linha de raciocínio. Então, sempre que ela fizer alguma pergunta para você, quiser saber mais um pouco e demorar mais um pouco, você sabe que ela tá usando um modelo maior e tá querendo interpretar e está isolando uma camada do cérebro dela simplesmente para aquele contexto que você tá falando. Por isso que muitas vezes, quando ela acaba alucinando, ela sai dessa camada de isolamento e tenta buscar uma outra referência, entre aspas, em outra parte do cérebro, e isso pode acabar atrapalhando. Então, se você tá vendo que ela tá fazendo esse estilo de modelo, tá te fazendo perguntas, tá querendo interagir, tá pedindo feedback sobre o que você acha, se vocês estão no caminho certo, ela tá utilizando esse modelo. E é um dos modelos mais poderosos de padrão. Então, sempre quando eu mesmo vou fazer alguma coisa, eu sempre uso essa camada aqui, para que ela não precise ficar me respondendo coisas aleatórias. Eu não quero que ela me responda rápido. Eu quero que ela me responda a minha dúvida. Eu quero que ela me cogite se eu estou certo ou se eu estou errado. E o porquê eu estou certo ou estou errado. Ela consegue ancorar essa resposta? Por que ela está ancorando essa resposta? Quais são as bases de valor que ela tem? De onde que ela tirou isso daí? E aí eu consigo dar esse feedback para ela, receber a resposta e conseguir interagir para conseguir extrair o melhor resultado possível. Então esse é o meu modelo favorito para a questão de bate-papo, para que você consiga elaborar uma ideia antes de criar qualquer coisa. Agora, meu Deus do céu, chegou o melhor momento possível. MOE, mistura de especialistas. Aqui a gente já começa com a salada de maionese, já começa com a salada de fruta, já fica uma coisa louca. Isso daqui é o que normalmente o Cloud Code faz, tá? Mas, assim, falando bem grotescamente, se você não souber o que isso aqui tá fazendo, você pode ter um grandíssimo problema. Porque se o especialista 1 não tem um kit completo sobre interação, habilidade, hook, plugin, a saída que ele vai te dar vai ser embaralhada junto com o especialista 2, 3 e 4. Eu vou deixar um card em específico para você conseguir acessar tanto o nosso portal, para conseguir pegar o material em específico do vídeo, mas também um vídeo que eu falo exatamente como você tem um kit completo para qualquer especialista dentro do Cloud MD. E aí sim, se você tem esse kit instalado em qualquer especialista desse, os seus resultados vão ser realmente incríveis. Porque esse sistema que você está vendo aqui na tela nada mais é do que uma orquestração de agente. Então você está colocando os seus agentes para orquestrar situações e aí essas situações vão te dar um resultado em específico. Só que se os seus agentes não sabem fazer as funções em específico, cara, vai ficar cada vez pior. Se você faz isso sozinho, é uma confusão. Se você faz isso com 4, é uma confusão 4 vezes maior. Então, esse kit que está disponível na nossa comunidade, que eu explico melhor dentro do vídeo que está no card, e aqui embaixo também na descrição, explica exatamente como você consegue ajustar esses especialistas. Então, na camada que você tá vendo aqui, você faz uma solicitação para o agente principal, ele faz um mecanismo de roteamento quando ele entende que tem outros agentes em específico, vê o que cada um deles falou, faz uma seleção de score, combina isso em ponderação, vê o que cada um deles falou e te dá uma saída. Nesse caso aqui, se você tá utilizando 4 agentes em específico para uma só função, ele vai fazer um score ou um ranking de qual foi melhor e o porquê cada um foi melhor e te passar uma saída
só, se você não sabe exatamente mexer como os agentes, dá uma olhada na comunidade, baixa os materiais, assiste o vídeo, tem vários vídeos aqui no YouTube e no nosso canal que mostram referente a isso, principalmente, e você vai conseguir ter uns resultados incríveis, principalmente quando você tá usando esse tipo de mistura de especialistas, fechou? Perfeito. Agora vamos pro VLM, Modelo Visão Linguagem. Nada mais é do que você codificar uma imagem. Então, muitas vezes, não sei se você já reparou, que você envia pra ele uma imagem, ele vai fazer algum ajuste, às vezes ele não entende, porque imagina que ele vai codificar aquela imagem. Ele não tá vendo a imagem como a gente tá vendo, ele vai separar as imagens por elementos, e cada elemento vai ter um identificador. Quando você quer mexer num elemento em específico, eu quero mexer na cadeira que tá atrás de mim. Ok, essa cadeira, ela é colocada uma tag nela, então ela dentro do sistema, ela é identificada como objeto 1, características em específico, e quando você fala pra ele, eu quero mexer na cadeira, ele vai buscar quais as características do que você tá falando que são compatíveis com um elemento que ele catalogou. Então, o VLM nada mais é do que uma catalogação de imagens, e aí, quando ele faz essa catalogação, você vai por setores. Tanto é que quando você quer modificar alguma coisa, você consegue selecionar aquilo que você quer modificar, porque ele já fez um raio-x da imagem, já catalogou todas as descrições da imagem com identificadores, e quando você seleciona aquilo, ele modifica aquele identificador em específico. Só que se você ficar modificando tantas vezes, ele precisa ficar reprocessando todos os elementos. Então, sempre que você pegar uma imagem e ficar modificando, ele acaba sujando ou deixando pior outras partes que não tinha nada a ver com aquilo que você queria. Por isso que é extremamente importante, depois de 2, 3, 4 tentativas, você querer mexer em toda a imagem, às vezes você começar do zero. Você pede pra ela o prompt que ela mesma identificou com aquela imagem, então como ela falaria pra criar aquela imagem pra outra IA, você fala pra ela fazer isso, você pega aquele prompt e aí sim, do zero você começa aquela em outro lugar. Porque se você ficar tentando repassar, os elementos ele acabam se misturando, fica numa condensação muito grande e aí é muito difícil você mexer em uma coisa em específico. Então VLM nada mais é do que isso. Você manda a imagem, manda um texto, fala o que você quer fazer, ele vai fazer essa codificação, vai fazer essa projeção, automaticamente vai selecionar um modelo de linguagem melhor para fazer isso internamente e vai te dar o resultado na saída. O SLM, o modelo de linguagem pequeno, nada mais é do que aquele Twinking do ChatGPT, quando você coloca ele para pensar, mas para pensar rapidamente, digamos assim. Então, ele simplesmente vai tokenizar aquilo que você falou, como nós já vimos no vídeo, ele vai destrinchar aquilo que você disse e catalogar baseado em score o que você quis dizer, então vai pegar palavras-chave e dar potenciais de referência, então essa palavra aqui tem mais importância do que essa palavra aqui, ele pega esses tipos de informação, transforma num eficiente, então, ó, essa e essa palavra tem nota 10, essa e essa tem nota 8, essa e essa tem nota 7, essa é a nota 3. Então, ele vai pegar pelas principais palavras e tentar identificar aquilo que você quer dizer, baseado no ranking. Por isso que muitas vezes você, quando não se expressa direito, ele ranqueou as mensagens erradas. Então, automaticamente ele refaz isso, ele faz o ranking novamente e aí consegue te dar uma resposta muito melhor. Então, ele acaba quantizando o modelo e otimizando essa memória baseado no feedback. E aí, automaticamente, ele te dá essa saída e você consegue repetir isso daí. Então, quando você mandar uma mensagem pra ele, ou quando você falar alguma coisa que ele tá no modo Twinking, saiba que ele tá ranqueando aquilo que você falar. Então evita palavras eu acho, eu acredito, que, possivelmente. Não, seja direto, assertivo naquilo que você quer falar, quebre as linhas corretamente, como se fosse por etapas. Aqui no card eu também posso deixar pra você um vídeo completo ensinando referente a prompts, e aí sim você consegue mostrar pra ele as camadas daquilo que você quer falar, as regras e etapas que ele vai seguir e a importância de cada uma delas. Então ele acaba mantendo uma resposta e uma linha de coerência muito maior com você. Até porque quanto mais você vai conversando, eu não sei se você reparou, o seu chat acaba ficando maior. Você precisa de mais memória para manter aquilo aberto. Ele demora mais tempo para te responder. Por quê? Porque ele tá buscando todas aquelas informações de todo o chat que você já fez com ele. Então é extremamente importante que você vê que não tá rodando, não tenta ficar brigando com ele. Simplesmente abre um novo, refaz o contexto e começa ali do zero, que você vai ter um resultado muito melhor, em vez de você ficar retrabalhando naquilo. Fechou? O MLM, Modelo de Linguagem Mascarada. Esse aqui é muito engraçado. Não sei se você já trabalhou com o N8N, mas se você tá vendo essa imagem aqui, você vai entender o que é de uma forma muito melhor, mas se você que não sabe, eu também vou te explicar. Aqui é o seguinte, você vai fazer um envio de mensagem, tá? Ele vai mascarar aleatoriamente alguns tokens em sequência, então ele vai fazer aquele ranking específico, mas ele vai subtrair uns e adicionar outros, né? Então, ele vai pegar o que você falou, vai adicionar informações e tirar informações, para fazer uma mescla com o que você tá falando. Ele vai acabar convertendo isso em duas camadas de tokens mais fortes e mais fracas, vai mandar um contexto enviando a mensagem para a base em específico,
é meio com que ele ficasse falando com ele mesmo para tentar ter a melhor extração de resultados, e aí sim, quando ele acredita que tem o melhor resultado, ele vai te dar esse output. Então, ele vai, ao mesmo tempo, classificar com o que você tá falando, vai complementar com o que você tá falando com mais e menos palavras, vai fazer meio que uma equação matemática para ver qual realmente é um resultado em específico que você quer, e vai ter uma probabilidade de ser um A ou um modelo B. E aí ele vai te devolve o contexto, e normalmente nesse estilo aqui, ele vai apresentar algumas características. Ó, eu tô pensando nisso por causa disso, disso, nós podemos fazer isso, isso, o que você acha de nós fazermos isso? Ele acaba sendo também um pouco mais consultivo, porque ele tá com duas linhas de raciocínio, acrescentando mais informações e diminuindo mais informações, e aí ele chega num denominador comum, que é quando você fala, nossa, é exatamente isso que eu quero, vamos seguir nessa linha de raciocínio, e ele acaba seguindo dessa forma. E o último modelo é o SUM, modelo de segmento universal. Aqui a gente tá falando referente às imagens, só que quando você gera um prompt e uma imagem e pede para ele fazer outros exemplos, ele vai acabar descrevendo imagens em específico baseado no ranking. Então se você tem um ranking 10, 20, 30 e o outro 80, ele vai pegar 80 e tentar fazer outros 80 ou 73. Por isso que cada vez que você for colocar para ele fazer uma imagem e der uma descrição melhor do que você gostou de uma imagem ou outra, ele vai usar aquilo de referência para criar outras imagens em específico. Assim ele consegue decodificar melhor, que é o que eu falei para você, ele passa os elementos em todas as imagens e salva os seus elementos de prioridade, acaba correlacionando um com o outro e acaba gerando mais mensagens ou mais imagens em específico daquilo que você deseja. Então é muito importante que você entenda os elementos que você quer, fale para ele o que ele acertou, o que ele errou, e quando ele for gerar exemplos, ele gerar exemplos naquilo que você gostou, baseado naquilo que ele acertou. E aí automaticamente ele consegue fazer uma segmentação universal. Ele começa a pegar características físicas. Então você pega o elemento 1, 2 e 3 e sua foto. Você fala, ó, mantenha a minha foto, o elemento 1, 2 e 3 e faça mais 4 exemplos com outra cor, com outro tom, com uma outra estrutura, mas mantendo esse contexto. Ele vai salvar esses elementos e vai modificar os que estão por detrás. Então, automaticamente, quando você consegue ter essa perspectiva, as suas imagens, seus áudios, tudo aquilo que você for fazer de segmentação usando elementos, você consegue ter um resultado muito melhor. Bom, pessoal, então esses foram os 8 modelos. Vocês acertaram alguns? Você sabia que existia isso e que dava pra conversar deles de diversas formas? Quando você percebe que isso existe, quando você consegue realmente olhar por debaixo da saia do ChatGPT ou de qualquer outra inteligência artificial, você consegue ver que realmente dá pra falar com eles de certa forma. Você tem uma certa manha quando entende o que você tá fazendo. E pra você entender mais o que você tá fazendo, você precisa se inscrever nesse canal, deixar seu comentário, deixar o seu like e acessar o nosso portal exclusivo. Além dele ser grátis, você consegue ter esse tipo de informação, esses vídeos antecipados. Essas informações que eu tô passando aqui pra você já tá na nossa comunidade faz uma semana praticamente. Então, se você quer ficar à frente de todos os seus concorrentes e automaticamente à frente do seu próprio conhecimento evoluindo cada dia, você precisa estar dentro da nossa comunidade. E a palavra mágica que eu vou separar aqui hoje pra você é Kiwi. Então, se você for lá na nossa comunidade e escrever, fazer um post falando eu vim pelo Kiwi, você vai receber uma mensagem particular minha, eu vou te passar um repositório exclusivo de um projeto que nós estamos em desenvolvimento, mas automaticamente já vai ajudar você em várias outras camadas. Ficou curioso para saber o que é? Então vai lá na nossa comunidade e escreve vim pelo Kiwi e você vai ter realmente essa surpresa, fechou? Então tenha uma boa tarde, um bom dia, boa noite e fica com Deus e até mais.